Olá, boa noite, queridos irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Alexandre, sou frequentador do Grupo Espírita Lindolfo Barbosa e, atendendo ao chamado, mais uma vez, dessa querida Casa do Coração, nós viemos online, pela primeira vez, a falar sobre o tema que seria a palestra de hoje, caso não houvesse aí a pandemia, né, que nos assola, porém, com fé, resignação e otimismo, sabemos que não existe nenhum mal que dure para sempre. E com certeza, com toda a certeza do mundo, digo a vocês que vai melhorar, as coisas vão melhorar. Tudo está do jeito que precisa ser, porque Jesus, nosso querido mestre, está no leme e nada é por acaso. Tudo o que está acontecendo está de acordo com os planos divinos e estamos sendo supervisionados por todos os espíritos de escola, todos os espíritos superiores aos quais tem em mãos o direcionamento do nosso querido planeta Terra. Então vamos solicitar a Jesus que nos abençoe, que nos ampare, que nos intua, que nos ilumine neste momento, para que saibamos tirar o melhor dessa lição que nos foi confiada, né, no dia de hoje. E a lição que nos foi endereçada é a exaltação da cortesia, e está no livro Jesus no Lar, cujo médium é Neio Lúcio, ou melhor, o espírito Neio Lúcio, né, e médium Chico Xavier, nosso querido Chico. Aí eu vou fazer a leitura primeiro da página, é bem curtinha, mas é necessária, porque senão eu vou só falar sobre a mensagem e aí vocês não vão ter referência. Tá bom? Aí eu vou fazer a leitura rapidinho e depois a gente vai estar comentando aí essa linda mensagem. Então, começa assim, a exaltação da cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a Assembleia Familiar no domicílio de Pedro, nosso querido Pedro, a pedra angular do cristianismo. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava, sereno, que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, o Judas Iscariotes, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu loquaz, lhe perguntou: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhantes bênçãos? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Então Judas estava, arrisco a dizer que ele ficou bem intrigado e quase possesso, porque Judas não compreendia muito bem
né, a mensagem, a grande mensagem que Jesus trazia do Evangelho e do amor. Então, continuemos. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Então isso foi Pedro perguntando, né? E aí o Cristo sorriu, como tantas vezes, né? Que a gente às vezes não imagina, né? A gente imagina sempre nosso mestre sério, sempre sério e não sorridente, mas, né, como diz na mensagem, o Cristo sorriu, como tantas vezes, e anunciou calmo. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura, para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza, para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoou no mundo. Que bonito isso, né? Parece que dá pra gente sentir as vibrações do mestre, né, falando com a gente. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral. E de olhos fitos, agora, nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Então assim termina a mensagem, né? É uma mensagem muito bonita, até me emocionei aqui um pouquinho, mas não tem como, né? Falando dos ensinamentos do mestre, com toda essa riqueza de detalhes, né? A gente fica até emocionado. E como não se emocionar, né? Com os ensinamentos do mestre. E para vocês verem, né? Para nós vermos. Muito pelo contrário do que as pessoas pensam, né? A cortesia é algo que Jesus, né, vem a exaltar. Né? Hoje em dia nós falamos, não tanto na palavra cortesia, mas tem uma que nós pronunciamos mais, falamos mais, está mais corriqueira, né? Que é a gentileza, que são equivalentes. Então, todo mundo já ouviu, né? Tem até o profeta da gentileza, né? O profeta gentileza, né, que é aqui do Rio de Janeiro, já desencarnou. Então ele mesmo pintava muitas mensagens falando sobre a gentileza. Então é bem interessante, né? Ele carregava muito
essa bandeira, né, da gentileza, nada por acaso, né? E com certeza muitos que o observavam, né, deviam pensar dele assim, ah, é louco, né? Um louco, maluco, pintando por aí, a gentileza gera gentileza. Mal sabiam eles, né? Olha a mensagem que o mestre nos trouxe. Então, a gentileza, para quem já se encontra nessa vibração, então, esse sim, como diz na mensagem, vai ser o grande herdeiro, né, dessa nova terra, entre aspas, que é a terra que estamos em transição para, né, um planeta, mudando de categoria, para um planeta de regeneração. Estamos saindo, né, da categoria de provas e expiações e estamos em transição para esse mundo de regeneração. E nesse mundo, sim, vamos ter contato ainda maior, isso vai ser muito mais desenvolvido, né, essa forma de lidar, né, com o nosso irmão, lidar com todas as pessoas, todos os habitantes do planeta. E é válido lembrar que nesse mundo de regeneração, nós não vamos ter somente luz, bênçãos, amor, bondade, caridade, que as pessoas se enganam. A categoria que estamos em transição não é para um mundo feliz, né? É um mundo de regeneração, estamos nos regenerando. Então, se a gente imaginar uma balança, né, o prato da balança pendia para no caso, para o oposto do amor. E agora, no mundo de regeneração, ele vai pender, né, o peso vai ser maior do amor. E é isso que nós precisamos lembrar. Tem que ser algo realmente emblemático para nós. Realmente considerar isso como um divisor de águas. Apesar de que, né, Jesus já nos trouxe esses ensinamentos há mais de 2000 anos atrás, né? E antes dele tiveram, né, os precursores do cristianismo, e trazendo sempre a grande mensagem. E nós, né, somos espíritos velhos, podemos dizer assim, se chegamos até aqui, nessa categoria de planeta, para passar para a regeneração, então isso quer dizer que nós já não somos espíritos novatos, né? Não estamos aqui na Terra pela primeira vez, não é a primeira, nem a terceira, nem a quinta, nem a 10ª, posso dizer, arrisco a dizer, muito mais do que isso, em relação às nossas encarnações, né? Somos espíritos já bem experientes. E por isso mesmo é válido lembrar dos nossos compromissos kármicos, do nosso planejamento espiritual antes do nosso reencarne, que nós, no nosso dia a dia, de acordo com o que vamos vivenciando, os nossos desafios, vamos adquirindo e passando experiências, nós quase sempre vamos nos esquecendo desses compromissos, vamos ignorando, né, aquela vontade que existe dentro de nós de nos tornarmos melhores, de progredir. Então nós vamos protelando isso, nós vamos calando essa força motriz que existe dentro de nós e que o Criador, né, nosso Senhor Deus, colocou dentro de nós, colocou ainda, né, na forma das nossas consciências, que estão sempre gritando dentro de nós, gritando, e nós sempre calando essa voz que insiste e perdura. E eu aviso aos navegantes, ela não vai parar, ela vai aumentar ainda mais. Principalmente pelo fato de que muitos trabalhadores do mestre já estão reencarnando, ícones da humanidade vão reencarnar. Não quero muito entrar nesse tema, mas diante do que a gente está passando nesse momento, é até esclarecedor falar nisso, mas eu não quero me ater muito. Porém, então esses espíritos estão reencarnando, então a atmosfera espiritual da Terra, né, as vibrações da Terra estão mudando.
e vão mudar ainda mais. E isso para corroborar para a nossa regeneração. Mas é compromisso de cada um de nós agirmos, principalmente como o apelo da mensagem, utilizarmos a cortesia, utilizarmos a gentileza, o carinho, sabemos tratar melhor as pessoas e não podemos esquecer também de nos tratarmos bem. Eu gosto sempre de lembrar sobre isso, que para estar num mundo melhor, a vibração de cada um de nós conta. Não é como entrar num grande salão, vamos colocar a Terra como um salão. Não é somente como entrar num salão belo, harmonioso, iluminado. Nós somos os artífices desse mundo melhor. Então as nossas vibrações, a vibração de cada um de nós, encarnado e desencarnado, conta na construção desse mundo. E aqueles que não se adequarem a isso vão estar sendo direcionados num êxodo para outros planetas, né? Assim como aconteceu, né, com os capelinos, que vieram para cá, né, porque no universo existem ciclos, e o ciclo deles, né, chegou no momento exatamente no qual estamos passando agora. Então esse ciclo, né, na época, terminou e eles foram direcionados para outros planetas, inclusive a Terra. E na forma dos grandes povos da antiguidade, né, podemos citar alguns, né, os gregos, os maias, os astecas, os egípcios, e entre outros, romanos, e entre outros, que cada um deu a sua parcela de contribuição para nós, trazendo ensinamentos em todos os liames, em todas as ciências, na matemática, na filosofia, na astronomia e em muita coisa, né? E isso veio a agregar para nós, na época, que não tínhamos, né, conhecimento nenhum, porque todos nós somos criados, né, simples e ignorantes. Então é assim que funciona o mecanismo do universo, onde, né, aqueles que se adiantam, como os capelinos, que eles estavam mais adiantados intelectualmente, e na questão moral eles estavam deficitários, né? Estavam precisando exatamente melhorar a sua moral. E para conseguir continuar o seu progresso, a sua evolução, era necessário, né, que aqueles que não estavam se adequando fossem direcionados de lá, no caso, para cá. E estou citando isso porque se a gente não aprender a administrar o nosso tempo, a ter um foco diferenciado do que temos tido, né? Não só nessa encarnação, mas através de séculos a fio, onde já recebemos o ensinamento, como eu disse anteriormente, já há mais de 2000 anos que nós recebemos o ensinamento do Mestre, através do Evangelho, né? E depois fomos relembrados através de Kardec, através de toda a pleide de espíritos que vieram trazer, né, a doutrina, que a nossa doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina de Kardec. Kardec foi o codificador, né? Então, totalmente diferente das outras religiões. O Espiritismo não é mais uma religião, é uma doutrina, que é ciência, religião e filosofia, né, para que possa evoluir e progredir, assim como o nosso planeta e assim como todos nós. Então, precisamos focar mais nos ensinamentos, né, no Evangelho principalmente, que é a nossa base, que não adianta nós acharmos que já sabemos alguma coisa do Evangelho, nós não sabemos nada ainda, nada, porque podemos ler o Evangelho todo, mas se nós não assimilarmos e não colocarmos em prática, sendo corteses, sendo, né, bondosos, né, tentando levar a vida
com carinho, com alegria, com otimismo, com educação, que é básico, né? Que nós muitas vezes esquecemos disso. Então, todos esses sentimentos que nós viemos construindo ao longo dos séculos, é hora, meus irmãos, é hora da gente colocar tudo isso para fora, em prática. Porque senão, de nada vai ter adiantado, né? Todos os sacrifícios de todos os nossos irmãos que nos precederam, lutaram. Eles não foram mansos no sentido de que Judas e Pedro estavam com dúvidas ali na mensagem. Muito pelo contrário, eles deram suas vidas para que pudéssemos progredir, para que o cristianismo, para que o evangelho chegasse até nós. Só para ilustrar, né, ainda sobre a mensagem, se a gente recordar bem, vocês podem se lembrar dos cristãos que eram presos e eram colocados nos circos romanos. Eles sentiram muitas dores. Eles foram colocados à prova, assim como nós também estamos. Nós não estamos em meio a leões, né, nos animais, né, os leões, mas os nossos leões hoje são outros. A forma com que as nossas provações e expiações chegam até nós, é claro, devido, né, à atualidade em que nos encontramos, são outros. Mas na época dos cristãos, a época de Jesus, foram grandes provações que eles passaram, né? Sentiram muitas dores, sofreram bastante das masmorras, e depois, para finalizar, ainda eram, né, jogados aos leões, até mesmo aos gladiadores, e eram, né, devorados. Só que eles ficavam, né? A gente tem relatos de que eles se entregavam de corpo e alma, cantando, né, hosanas ao Senhor, né, cantando músicas, orando, e enquanto eles eram, né, devorados. Vocês imaginem só. É preciso muita coragem para isso, vocês não acham? Quem de nós hoje, quem de nós estaria disposto a se entregar, né, num circo romano, a estar numa masmorra e posteriormente ser entregue a leões para sermos devorados em nome de Jesus? Quem de nós? Então, isso é para a gente refletir que nós podemos muito mais, e não nos está sendo pedido para que nos entreguemos a esses leões, mas sim para que nós lutemos contra os leões do egoísmo, do orgulho, da falta de caridade, de quando nós nos deixamos levar por momentos assim que nós precisávamos agir e nós permanecemos em cima do muro. E esse é um grande problema, porque parece que quando é mencionado sobre sermos mansos, parece que é algo para ficarmos em cima do muro, para que nós não tomemos partido, para que nós não falemos nada, que as coisas vão melhorar, e que o amor vai vencer, e depois tudo vai se resolver, e a gente ficar sentado aguardando que as coisas aconteçam. Será que é isso que o mestre espera de nós? Então, o mestre na mensagem mesmo nos disse que não é disso que se trata. A gente confunde muito isso. A gente acha que ser bom é ser bobo. A gente acha que amar ao próximo, querer viver dentro do amor, dentro da bondade e do perdão, é ficarmos parados, estáticos, sem fazer nada. Jesus estava estático? Jesus ficava parado, inanimado? Jesus, muito pelo contrário, Jesus era energia pura. E nós queremos ficar em berço esplêndido, esperando que as coisas aconteçam, que alguém faça
para que a gente continue, né, no nosso modo de vida, que é da paz, que é do amor, que é da caridade, da bondade. Só que na mensagem essa parte está muito clara. Deixa eu ver até se eu acho aqui para poder repetir. Vamos lá. Aqui, ó, tem aqui, até aquela parte aqui que Pedro questiona. Isso aqui é a dúvida de muitas pessoas. Ó. Assim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Tipo assim, eu não posso, em legítima defesa, revidar? Olha bem a pergunta de Pedro. Então, ele falando, entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, né, de quem está invadindo, quem está me ofendendo ou me agredindo, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Olha bem. E aí o Cristo, olha a resposta do Cristo. O Cristo sorriu como tantas vezes e anunciou calmo. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça. Olha a diferença, gente. Que se mascara de humildade. A gente fica, às vezes, vê uma situação, alguém falando, não, que isso, calma. Não é para a gente se colocar dessa forma. Nós podemos ser ríspidos, nós podemos ser firmes, mas com amor. O amor não é dessa forma que alguns pensam, que é uma, se me permitem dizer, né, uma água rala, né, um mingau. Não, muito pelo contrário. Imagina o amor intenso, forte, como a água de uma cachoeira, como uma onda do mar, né? uma onda forte no mar. E assim que eu imagino, intenso. O amor é intensidade, mas não quer dizer agressão, não quer dizer violência. Então é diferente. Então é uma linha, né? Tem uma linha divisória aí. Às vezes encontramos essa linha tênue, mas se soubermos guardar os ensinamentos, nós vamos saber agir, porque o Evangelho é a nossa bússola, é a diretriz. Quando nós ficamos sem esperança, ficamos achando que o mundo vai acabar, né? Diga-se de passagem que não vai, tá, meus irmãos? Podem ficar tranquilos, qualquer coisa podem colocar na minha conta essa, quando chegar do outro lado e estiverem com os nossos amigos espirituais, os mentores, podem falar assim, ó, o Ricardo lá falou que o mundo não ia acabar, hein? E acabou. Não vai acabar. Tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso, né? São transformações necessárias ao progresso da humanidade e do planeta. Então, nós precisamos agir com calma, mas agir, caminhar em frente, lutar no sentido de não deixar as coisas como estão, de lutar para melhorar. Aí nós temos o Evangelho, né, como bússola, como diretriz. Então não precisamos nos enganar, não precisamos perder as esperanças, não precisamos ter medo, né? O medo e a falta de esperança, né, e a desesperança é falta de fé. Então nós precisamos acreditar, né, que o nosso Mestre está no controle. E nada, meus irmãos, nada vai acontecer sem que Deus queira, sem que Jesus permita. Às vezes a gente, nessa proximidade de ensinamentos que Jesus trouxe para nós, às vezes coloca ele tão próximo de nós, e ele realmente está, só que esquecemos o quão grandioso ele é. Jesus participou da construção do nosso querido planetinha, do planeta Terra. Ele é o governador deste planeta. Ele tem autoridade para isso, meus irmãos. E esse planeta não foi construído, desenvolvido a duras penas, através de todo esse tempo, para chegar agora, né, e alguém falar, o mundo vai acabar, agora essa pandemia, vai morrer todo mundo. Não vai, meus irmãos. Não vai. Está havendo uma seleção. E não estou nem me referindo àquela... então está havendo a separação do joio e do trigo.
Isso aí já está havendo há muito tempo. Não existe um momento para isso acontecer. Vocês podem ver que as mortes coletivas, elas já estão acontecendo há muito tempo. Vamos relembrar aí até algumas, por exemplo, de tsunami. Olha quantas pessoas morreram. Então, isso já vem acontecendo ao longo do tempo. Então, a gente não vai encarar assim, mortes da forma que as pessoas pensam, que de um cataclisma geral, onde vão haver mortes de milhões e milhões e milhões. Também não é assim. Mas isso já está acontecendo. Essa seleção, esse direcionamento para outro planeta, né, que está em outra categoria, né, de evolução, já está acontecendo faz tempo. E eu digo mais, se em vez de nós ficarmos preocupados com isso, nós estivéssemos agindo conforme o Mestre nos ensinou, conforme Paulo de Tarso, né, o grande Paulo de Tarso, que foi o grande precursor do Espiritismo, ele o grande propagador, né, do Espiritismo, desculpe, do cristianismo. Eles não fizeram todo esse trabalho em vão. E isso nós já estávamos sendo preparados. E agora chegou o momento de nós mostrarmos o que aprendemos. Então, em vez de ficarmos proliferando a desconfiança, o medo, o desespero, poxa, vamos nos lembrar de sentar, fazer a nossa oração. Né? Isso é praxe, né, meus irmãos? A gente precisa fazer a oração todos os dias. Poxa, pelo menos uma vez no dia. Recomendado até é a partir de 3. É de 3 para lá. Mas nós não fazemos, né, meus irmãos? Nós ainda temos muito a aprender. Nós somos muito indisciplinados ainda. E, poxa, a oração, ela é muito necessária para que esses espíritos possam se aproximar de nós e possam nos envolver em suas vibrações de amor, de força, de luz, de alegria, de caridade, de felicidade. A gente quer tanto ser feliz, mas a gente não se permite isso. A gente não tem nem a prerrogativa de orar para a gente estar na mesma vibração que esses irmãos. Eles querem muito nos ajudar, querem muito, mas é aquela expressão que nós usamos hoje, né? Me ajuda a te ajudar. A gente não se ajuda. Então, quando a gente não se ajuda, os mentores, os nossos espíritos amigos, eles ficam, às vezes, próximos a nós e aguardando. Às vezes tem que deixar a gente, como o nosso querido Francisco de Assis dizia, né? Nós sermos visitados pela irmã dor. Sim, a irmã dor, porque a dor, ela nos ajuda a progredir. Principalmente quando nós estamos retardando o nosso progresso, como agora, né? Aqueles que estão retardando, que não querem saber de continuar sua evolução, de fazer o bem, de minimamente seguir, né, o maior dos mandamentos de Jesus, que na sua essência é se colocar no lugar do outro. Será que nós não somos capazes, com toda a inteligência que alcançamos, com toda a tecnologia, desenvolvimento que alcançamos, será que é difícil ainda para nós nos colocar no lugar do outro? Como Jesus nos disse, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós precisamos levar o amor a sério, no sentido de deixarmos nos envolver por essas vibrações, que o amor sim pode vencer o mundo. Mas gosto sempre de lembrar, o amor, ele é constante, ele é firme. O amor, ele é aquilo que acalenta, que envolve e que nos faz melhor, nos faz progredir, nos faz seguir em frente. Não é só aquele amor de contemplação. Entende, meus irmãos? Não é um amor contemplativo, de ficar parado esperando tudo acontecer, alguém fazer algo para nós. Nós precisamos ir fazer.
Às vezes, para você fazer o bem, você vai ter que lidar com pessoas que ainda não compreenderam o bem. E elas vão tentar te impedir. Elas vão colocar empecilhos, elas vão fazer de tudo dentro da ignorância. Às vezes estão fazendo, não por maldade, porque nossa essência não é má. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós passamos pelos caminhos do mal até aprendermos a nos tornarmos do bem. Então, por isso, nós precisamos compreender as pessoas, a compreender, a perdoar. Porque nós vamos ser impedidos, como sempre fomos, né? Na história da humanidade. Então, existem aqueles que vão impedir. E aí, porque eles estão impedindo, estão à frente do trabalho, não permitindo que a gente continue, nós vamos parar? Porque estamos ali? Não, o amor vai vencer, nós vamos ter paciência, que tudo vai melhorar, vamos orar. Sim, se não me engano, Paulo já dizia que a fé sem obras é morta. Não adianta só ficar contemplativo, não adianta só ficar esperando que tudo melhore, meus irmãos. Entenderam o que eu quis dizer? Eu quero deixar isso bem claro, que vocês me entendam bem. Porque essa também foi a dúvida de Judas, como também está falando na mensagem. Judas, ele queria que Jesus libertasse o povo daquela época. Ele queria. Muitos de nós, às vezes, imaginam assim, nossa, mas Judas traiu Jesus, né? Sabe? Como pôde? É um apóstolo. Como é que ele pôde fazer isso com Jesus? Traiu Jesus. Meus irmãos, ele, quando conseguiu compreender a mensagem que Jesus trazia, quando conseguiu compreender o Evangelho, aí ele se arrependeu e por isso se suicidou. Infelizmente, né? Mas isso, dentro da doutrina que nós conhecemos, claro, ele foi responsabilizado por isso, obviamente, de acordo com a lei de causa e efeito, e retornou outras vezes, para poder resgatar isso. Tem livros falando sobre isso, claro. E se não me falha a memória, perdoe se eu confundir, mas se não me falha a memória, ele voltou, tem um livro de Leon Denis que fala sobre isso, ele voltou na pessoa de Joana d'Arc. Então, aí, para quem tiver curiosidade, Joana d'Arc, o autor é Leon Denis, que também é outro precursor da doutrina espírita, do espiritismo, tem livros ótimos. Então, ele voltou para resgatar. Mas aí vamos voltar, na dúvida que Judas tinha. Ele queria que Jesus liberasse todo o poder, toda, vamos dizer assim, todo o poder bélico que Jesus, teoricamente, na cabeça dele, ou eventualmente teria, para poder sucumbir o Império Romano, que estava dominando, o povo da época. Então ele queria, porque ele sabia que Jesus era quem dizia ser, mas ele esperava que Jesus liberasse o fogo, liberasse os raios e trovões e acabasse com tudo e deixasse o povo livre do poder romano. E sabemos que Jesus foi parar na cruz, porém não aos moldes que muitos pensaram na época. Muito pelo contrário, ele veio para nos trazer o direcionamento e o fez com amor. Eu gosto de perguntar bem para as pessoas qual era a religião de Jesus. Qual era? As pessoas às vezes nunca pararam para pensar sobre isso. E a religião de Jesus era o amor. Ele amou. Ele foi o maior exemplo de amor e perfeição que já pisou na terra. Então, nós não podemos nunca dizer, eu não sabia como agir. Depois, quando desencarnarmos, fomos conversar lá com os nossos mentores e tal. Eu não sabia
Poxa, eu não sabia o que eu tinha que fazer, meio que me perdi. Poxa, meus irmãos, o Evangelho está aí, tem Bíblia online, Evangelho segundo o Espiritismo online. A gente pode fazer download de tudo isso, download de vários livros. Esse livro mesmo, essa mensagem, se vocês quiserem, né, depois vou ver se eu deixo lá na página lá do centro, vou colocar o link lá, vocês podem baixar ele sem custo nenhum. Então, o conhecimento, a verdade, está aí. Jesus já dizia, conhecereis a verdade vos libertará. Então, ele está nos mostrando, e a verdade está aí para quem quiser ver. Veja quem tiver olhos de ver e ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Isso também está no Evangelho. Então, precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Não vamos esperar ninguém convidar a gente para sermos corteses, para sermos gentis, para sermos bons. Isto é assim como a educação tem que ser básico. Não estamos fazendo nenhum favor. Isso não é favor. Ser bom, ser do bem, amar, perdoar. Isso é nosso dever, meus irmãos. Isso é nosso dever. Já passamos da hora do despertamento. Mas se ainda não despertamos, possamos despertar agora. Agora. Para que esperar mais? Para que protelar mais? Para sofrer mais? Porque depois reclamamos que estamos sofrendo, estamos doentes, estamos sentindo dores, estamos tendo perdas na família, porque não valorizamos nada. Agora, com a pandemia, é um grande exemplo disso. Nós não valorizamos os nossos entes queridos, os nossos familiares, tanto quanto estamos valorizando agora. Por quê? Porque, infelizmente, o ser humano precisa perder para depois valorizar. Nós sempre fomos assim. E agora estamos tendo mais uma grande lição em relação a isso. Vamos valorizar aqueles que estão perto de nós. Vamos valorizar as oportunidades que temos nas mãos agora. Agora. Antes que seja tarde. Tarde em que sentido? Porque nós somos espíritos imortais. Nós não morremos. O corpo morre. O espírito vivifica. Nós vamos continuar, nós somos imortais, vamos viver para sempre. Mas, até chegarmos à perfeição, temos muito caminho pela frente. E se nós pudermos amenizar isso com menos dores, será melhor para nós. Então, em vez de ficar preocupado se vai ser infectado, lembrando que devemos ter todos os cuidados de higiene, tomar todos os cuidados, respeitar, né, todos os cuidados, né? Ficar em casa, quem puder ficar em casa, e ainda assim nós corremos o risco de sermos infectados. Corremos risco, mas esse risco é calculado, porque está dentro da programação todos aqueles que não vão permanecer mais na Terra. Isso nós já nascemos sabendo, né, com essa programação antes de reencarnar. Agora, nós temos também o livre-arbítrio. Se eu não tiver lavando minhas mãos, não tendo cuidado quando chego em casa, né, de tirar os sapatos, e tudo aquilo que a gente tem visto nas mídias, né, televisivas, nas mídias sociais, todos os cuidados que nós precisamos ter. Se eu não respeito esses cuidados, na medida do possível, eu estou usando o meu livre-arbítrio para ser um suicida indireto. E é isso. Então, tudo, e claro, lembrando que tudo vai de acordo com as nossas intenções, né? As nossas intenções são sempre medidas quando, né, retornamos à pátria espiritual. Então, aquele que precisou sair para trabalhar, ainda que respeitando todas as medidas de higiene, mas foi infectado e desencarnou, né, fazia parte da programação dele, porque ele tomou os cuidados, mas ele também precisava, né, trabalhar. Não quero dar ideia nenhuma de cunho político, tá, meus irmãos? Pelo amor de Deus, mas só mesmo comentando dentro
né, do que estamos passando. Agora, aquele que, por outro lado, não tomou os cuidados, que acha que, eu não vou pegar, não, isso é invenção, isso aí é coisa que inventaram para a gente ser obrigado a ficar dentro de casa, foi um vírus construído pela China, meus irmãos. Aí essa pessoa vai para a rua, não usa máscara, não toma os cuidados com higiene, ele está escolhendo, através do seu livre-arbítrio, desencarnar. Às vezes nem estava, né, no momento de desencarnar, né, por esse vírus, pelo Covid-19. Mas ele vai desencarnar, porque ele não está tomando os cuidados mínimos. Então, é uma questão de escolha. Então, que nós possamos, para finalizar, escolher nos tornarmos melhores. Escolher dizer sim para a vida. Não só a vida material, meus irmãos, que é transitória, mas a vida do Espírito, nos tornando cada vez melhores, seguindo os ensinamentos do nosso querido Mestre, de todos os seus apóstolos, para que tenhamos ânimo, para que tenhamos forças, para que tenhamos fé num futuro melhor, que há de chegar, porque tudo acabará bem no final. Se ainda não está bem, é porque o final ainda não chegou. E nós ainda temos muito para ver, muito para viver, quer seja nessa encarnação, quer seja nas próximas que virão. Nós podemos mudar a realidade de muitos irmãos nossos e que nós possamos começar pela nossa, nos amando, nos respeitando, nos tornando melhores cada vez mais e mais, para que possamos nos tornar grandes servidores do Cristo, para que possamos não ser aquele um guia, um cego guiando outro cego, para que ambos possam cair no precipício. Que possamos ser aquele que enxerga, aquele que tem a visão mais além, aquele que tem fé, que tem resignação e que pode, por amor, por bondade e caridade, saber, né, pegar nas mãos daqueles que se encontram, né, na cegueira da ignorância, e para que possamos juntos, né, seguir em frente para construir um mundo melhor. Muita paz a todos. Agradeço a todos os irmãos que, por paciência e caridade, estiverem assistindo a esse vídeo. E ele vai estar, né, na página do Gelbe, né, do Grupo Espírita Lindolfo Barbosa. E divulguem, não por mim, não pelo centro e pelo grupo, mas pelo Evangelho, né, que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é divulgá-lo, assim já dizia Allan Kardec. Então, abençoados sejam todos nós, que a luz do nosso querido Mestre possa estar conosco, a nos iluminar, a nos amparar, proteger e a nos guiar, hoje, agora e sempre. Que assim seja.